Imagine ser um comissário de pista. Um piloto bate, você vai ajudar e isso acontece com você. O piloto te recebe com um golpe que quase te deixa nocauteado quando você só queria ajudar. Parece algo extremo, mas como você viu, isso aconteceu. E não foi um caso isolado. Também tem os dois companheiros de equipe que protagonizaram um dos escândalos de espionagem mais vergonhosos da história do esporte, que terminou com uma multa de 100 milhões de dólares para a equipe. Outro piloto bateu intencionalmente em seu principal rival na última corrida da temporada para garantir seu primeiro título mundial. Houve um que foi multado em 1 milhão de dólares por comentários racistas e homofóbicos, e outro que manteve um relacionamento amoroso com uma menor de idade enquanto pagava mulheres para fingirem uma vida perfeita diante das câmeras. Mas todos eles têm algo em comum: não foram pilotos quaisquer. Todos foram campeões mundiais. E entre eles somam mais de 25 campeonatos mundiais. Este não é um ranking de talento, é um ranking de escândalos, traições, brigas e decisões que marcaram a categoria para sempre. Estes são os 15 pilotos mais polêmicos da história da Fórmula 1. E fique até o final, porque o primeiro colocado foi flagrado tendo relações sexuais no box da sua equipe, bem antes de correr a prova que iria definir seu campeonato mundial. E mesmo assim, isso não foi o pior que ele fez. Esta é a segunda parte deste ranking. Então, se você quiser conhecer todas as posições, eu deixo o link do vídeo completo na descrição. Ele ganhou uma corrida na Fórmula 1, mas ninguém se lembra dele por isso. Pastor Maldonado chegou à categoria máxima graças ao apoio do governo venezuelano, porque sem ele não teria conseguido sua vaga. A PDVSA, a petroleira estatal, cobria grande parte do orçamento da equipe Williams. E por trás desse patrocínio estava Hugo Chávez, que precisava construir uma figura popular para ganhar apoio dentro e fora do país. Maldonado era jovem, venezuelano, carismático, e se ele podia correr contra os melhores do mundo, seria o símbolo perfeito, um embaixador político disfarçado de piloto. E estávamos condecorando o Pastor Maldonado, o campeão, vai para a Fórmula 1. Estamos vencendo! Mas havia um problema: Maldonado não parava de bater, e isso não era novidade. Em Mônaco, em 2005, quando corria na Renault World Series, ignorou uma dupla bandeira amarela e atropelou um fiscal de pista que acabou com múltiplas fraturas. Por esse incidente, foi suspenso pelo resto do ano e banido para sempre do circuito de Mônaco, embora algum tempo depois essa punição tenha sido revogada. Assim, quando chegou à Fórmula 1, o padrão se repetiu: rodadas, batidas, erros de julgamento, manobras perigosas em plena reta. Inclusive, houve quem começasse a suspeitar que algumas de suas batidas não eram acidentais, que ele as provocava para prejudicar outros ou simplesmente por frustração. Em 5 temporadas, Maldonado esteve envolvido em mais de 40 incidentes. Bateu com Lewis Hamilton, Esteban Gutierrez, Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg, Jenson Button, Romain Grosjean, Max Chilton, Charles Pic, Kimi Raikkonen e a lista continua. Sua vítima favorita era clara: Hamilton. Na Bélgica, ele o acertou em plena reta. Em Valência, tirou-o da corrida e em Mônaco, jogou-o no muro. Mas o mais incrível é que no meio de tudo isso, ele venceu uma corrida. Em Barcelona, em 2012, ele largou da pole position com uma Williams que não estava para vencer. E no dia seguinte, ele resistiu a Fernando Alonso por mais de 60 voltas e conseguiu o impensável. E o novo vencedor da Fórmula 1 é Pastor Maldonado. Uma saga inesperada e também irrepetível. Depois da Williams, ele foi para a Lotus, onde a PDVSA assinou um contrato de patrocínio de cerca de 45 milhões de dólares. Mas naquela época, a crise venezuelana já era sentida. O dinheiro parou de fluir, e com isso também se foi o apoio político a Maldonado. Em 2016, ele ficou fora da categoria e nunca mais voltou. Assim terminou a história do único piloto venezuelano na Fórmula 1. Com uma vitória, milhões de dólares do governo venezuelano e incontáveis polêmicas. Sua carreira foi breve, mas ele protagonizou um dos escândalos mais vergonhosos da história da Fórmula 1. Nelson Piquet Jr. chegou à categoria graças ao impulso de seu pai, o tricampeão mundial. Na verdade, sua família fundou a equipe Piquet Sports em categorias inferiores com um único objetivo: levar Nelsinho até a Fórmula 1, e conseguiram. Estreou com a Renault em 2008 e após uma primeira metade de temporada decepcionante, conseguiu um pódio inesperado na Alemanha.
Parecia que ele estava decolando, mas tudo desmoronou em Singapura, porque naquela noite foi escrito um dos capítulos mais sombrios do esporte. Horas antes da corrida, Piquet foi chamado para uma reunião privada com Flávio Briatore e Pat Symonds. Nessa reunião, ordenaram que ele batesse de propósito em uma área específica do circuito para beneficiar Fernando Alonso e que assim ele pudesse conquistar na vitória. Piquet não tinha contrato garantido para o ano seguinte, e segundo seu depoimento, a pressão foi tão grande que ele se sentiu intimidado, manipulado e sem opções. Ele temia que se não obedecesse seria deixado fora da equipe. Não foi uma sugestão, foi uma ordem sob pressão que ele aceitou, porque acreditava que era a única forma de permanecer na Fórmula 1. Assim, na volta 14 do Grande Prêmio, ele seguiu as ordens de Briatore e Symonds. Ele bateu no muro e provocou um safety car. Alonso, que já havia parado nos boxes, herdou a liderança e finalmente venceu a corrida. Tudo saiu conforme o planejado e ninguém suspeitou de nada. No entanto, um ano depois, em 2009, Nelson Piquet Jr. foi demitido após a corrida na Hungria. Ele tinha feito tudo o que lhe pediram, mas mesmo assim foi demitido. Furioso com a demissão e com o apoio de seu pai, ele decidiu falar. O brasileiro denunciou publicamente que o acidente tinha sido uma ordem direta da equipe e a FIA investigou o caso. Diante disso, a Renault negou tudo, embora Briatore e Symonds tenham renunciado antes do julgamento. Finalmente, eles foram considerados culpados, e assim explodiu um dos maiores escândalos da história do esporte. A Renault recebeu uma suspensão condicional de 2 anos, Briatore foi banido para sempre e Symonds foi punido por 5 anos. Fernando Alonso, de acordo com a versão oficial, não sabia de nada e por isso não foi punido. Piquet, por sua vez, obteve imunidade por ter denunciado o caso. Uma imunidade negociada, mais uma vez, com a ajuda de seu pai. No entanto, dentro do paddock nem todos o viam como uma vítima. Muitos o consideraram um traidor, porque aceitou a ordem e só falou quando foi demitido. Como você viu, seu pai foi fundamental nessa história, mas essa foi apenas uma das muitas polêmicas em que ele se envolveu. Foi piloto milionário e durante anos o último grande playboy da Fórmula 1. Eddie Irvine entrou na categoria nos anos 90, mas parecia de outra época. A dos pilotos festeiros, excêntricos e mulherengos das décadas de 60 e 70. Embora Irvine também tenha sido protagonista nas pistas, quase sempre foi pelos motivos errados. Em 1993, durante sua estreia com a Jordan, ele cruzou o caminho da grande figura do momento, Ayrton Senna. Em Suzuka, enquanto tentava tirar uma volta, bloqueou o McLaren do brasileiro de forma extremamente agressiva, não uma, mas 2 vezes. Uma dessas manobras, desnecessariamente arriscada, fez com que Senna perdesse entre 15 e 20 segundos. Sim, é ele! Eddie Irvine ultrapassou Ayrton Senna! Algo totalmente ilógico e irresponsável, principalmente considerando que ele fez isso com o líder da corrida. Ayrton cruzou a linha de chegada furioso, e horas depois foi procurá-lo no motorhome. Mais adiante vou contar em detalhes o que aconteceu, mas em resumo. Senna entrou, encarou ele e deu um soco direto no rosto dele. Anos depois, Rubens Barrichello contou que Irvine era muito fã do Senna e disse o seguinte: Irvine estava feliz, dizia que ia contar isso para os netos. Quem me bateu foi o próprio Senna, mas o histórico dele não terminou aí. Em 1994, em Interlagos, ele provocou um dos acidentes mais perigosos da década. Irvine brigava por posição com Jos Verstappen quando surgiu um retardatário. O piloto irlandês foi empurrando Verstappen aos poucos até tirá-lo da pista. O neerlandês tocou a grama e voltou descontrolado. O Benetton voou pelo ar e caiu sobre a McLaren de Martin Brundle, atingindo sua cabeça. Foi um incidente que poderia ter terminado muito pior, e que inclusive deixou efeitos a longo prazo em Brundle. Por isso, a FIA o puniu com uma corrida de suspensão e $10 mil de multa. Jordan recorreu e a punição aumentou para 3 corridas. Anos depois, em 2003, foi preso em Londres por excesso de velocidade e direção perigosa com sua Ferrari. Se Irvine tinha um carro, os problemas eram inevitáveis, mas não era só assim quando ele dirigia. Em 2014, foi condenado a 6 meses de prisão por uma briga em um bar de Milão. 6 meses por uma briga em um bar? Sim, o problema foi que ele bateu no filho da ex-prefeita da cidade, e isso na Itália custa caro. Já aposentado, ele fez várias aparições públicas e entrevistas nas quais chamou Jenson Button de superestimado, criticou a atitude de Hamilton e Vettel e acusou a FIA de ser branda e parcial. Mesmo fora das pistas, suas declarações continuavam gerando manchetes.
Além disso, ele foi ligado a várias figuras do mundo do entretenimento, incluindo Pamela Anderson. Ed Irvine foi rápido, polêmico, exagerado e viveu a Fórmula 1 como se fosse uma festa eterna, o último grande playboy da categoria. Embora, claro, mesmo com tudo o que fez, ele ficou muito longe de alcançar o maior playboy da história do esporte. Mas hoje vamos falar sobre ele em uma posição mais alta no ranking. Enquanto isso, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Se você fala Verstappen, todo mundo pensa no Max, mas antes dele houve outra história, uma muito mais sombria. Jos Verstappen, o pai de Max, passou por várias equipes e deixou sua marca em todas elas. Mas não pelo seu talento, e sim pelos seus acidentes, manobras desastradas e um histórico difícil de entender. Ele ficou conhecido pela primeira vez na Alemanha em 1994, quando seu carro pegou fogo nos boxes após um vazamento de combustível. A mangueira de combustível está com um problema, o combustível está vazando. Que horror! Incrivelmente, seu momento mais lembrado foi outro, Brasil 2001. Juan Pablo Montoya liderava a corrida rumo à sua primeira vitória enquanto dominava seus rivais, incluindo Michael Schumacher. Mas então apareceu Jos, que vinha uma volta atrás, tentou tirar a volta em plena freada e bateu em Montoya em cheio por trás. Uau, que desfecho absolutamente incrível! O colombiano ficou fora da corrida e Jos Verstappen ganhou o ódio de toda a Colômbia. E embora isso tenha sido bastante grave, seus maiores escândalos aconteceram fora das pistas. Em 2008, ele foi preso por agredir sua esposa Sophie Kumpen, mãe de Max Verstappen, e 3 meses depois foi condenado à prisão. Embora ele sempre tenha negado as acusações, depois de alguns anos a violência continuou. Em 2012, ele foi preso novamente após atropelar sua namorada com o carro durante uma discussão. De acordo com o relatório, ela se afastou andando após uma briga e ele a atropelou com o carro. E embora tenha sido liberado sob fiança, o dano já estava feito. Mas os escândalos não pararam por aí. Em 2017, ele foi preso novamente por agredir outro homem em um bar durante uma discussão, um golpe e mais uma mancha em seu histórico. E se isso já é grave, falta o pior: seu relacionamento com seu filho Max. Durante anos, Jos o moldou com exigência extrema, pressão constante e punições que poderiam ser consideradas como abuso infantil. Era uma brutalidade. Uma vez, depois de uma corrida em que Max cometeu um erro, seu pai o deixou abandonado em um posto de gasolina como castigo. O próprio Max contou o que aconteceu. Ele parou no posto de gasolina e me disse: vai embora, não quero falar com você. O mais incrível é que Max conta isso com muita naturalidade, como se fosse normal ou como se estivesse justificando. Mas isso não foi tudo. Em outra ocasião, Jos confessou que disse ao filho que quebraria a cabeça dele se não fizesse o que lhe era pedido. E de fato, ele realmente chegou a bater nele em alguma ocasião, como comenta nesta entrevista. Dei um verdadeiro tapa nele. Bang! Eu sabia que ele ia acordar. Max, muitos anos depois desses maus tratos, admitiu que o garoto chorava depois de muitas corridas. Foi uma criação forçada, à base de pancadas, gritos, medo, como eu disse, uma brutalidade. E tudo com um único objetivo, que Max fizesse o que seu pai não conseguiu. A polêmica é coisa de família, já falamos dos filhos dele, do genro e do sogro dele. Agora é hora de falar sobre a origem de tudo, Nelson Piquet Sr. 3 vezes campeão do mundo e um dos personagens mais controversos que já passaram pela Fórmula 1, tanto na sua época de piloto quanto muitos anos depois, já aposentado. Sua primeira grande polêmica chegou com a equipe Brabham em 1981, quando ele ganhou o título de Carlos Reutemann, com um sistema de suspensão que abaixava o carro durante a corrida para gerar mais aderência e depois o levantava para que as autoridades não percebessem. Um truque brilhante, mas ilegal, embora isso não tenha sido tudo, porque com a Brabham ele fez de tudo para vencer. Um dos métodos mais questionados foi o uso de um tanque adicional de água para resfriar os freios. Durante a corrida, o líquido era esvaziado, o que fazia com que o carro ficasse mais leve e mais rápido. E no final, antes de ser pesado pela FIA, eles reabasteciam com líquido para cumprir o peso mínimo estabelecido. Para ele, tudo era válido se o ajudasse a vencer. Mas se nas pistas ele já era polêmico, fora delas era ainda mais. Durante sua passagem pela Williams, o relacionamento dele com seu companheiro de equipe, Nigel Mansell, foi um desastre. Ele não só menosprezou Nigel Mansell como piloto, mas também zombou publicamente da aparência da esposa dele.
Mas em 1988, ele foi ainda mais longe, afirmando que Ayrton Senna era homossexual e que tinha relações com seus mecânicos. No entanto, anos depois, um tribunal o obrigou a se retratar. Depois de 3 anos, em 1991, Piquet se aposentou da Fórmula 1, mas não das polêmicas. Em 2009, ele foi uma das vozes mais ativas na defesa de seu filho após o escândalo do Crashgate, como comentei anteriormente. Porque, embora não fizesse parte direta da equipe, apoiou publicamente a decisão de Nelsinho, o ajudou no processo e se mostrou desafiador diante da FIA e da mídia. Depois de muitos anos sem chamar atenção, em 2022, uma nova polêmica voltou a colocá-lo nas manchetes. Ele foi condenado por um tribunal brasileiro a pagar quase $1 milhão de multa por um comentário racista e homofóbico contra Lewis Hamilton. Mas em vez de pedir desculpas, tentou justificar suas palavras dizendo que no Brasil essa linguagem era comum e não ofensiva. No entanto, a justiça não concordou e o brasileiro teve que pagar uma multa de R$5 milhões. Nelson Piquet Sr. foi um dos grandes campeões de sua geração, mas fora das pistas deixou um legado muito mais difícil de admirar. Se quiser ver o ranking completo, incluindo os 5 primeiros, onde você vai encontrar escândalos de espionagem, relacionamentos amorosos com menores de idade e multas por racismo e homofobia, assista a este vídeo. Você vai descobrir essas polêmicas e muitas outras, também deixo o link na descrição.